O do IRPJ e contribuição social é por trimestre o fechamento. Porém, a gente tem as retenções normais do IR e da contribuição. Aqui nessa coluna eu deixei o retido só do IR e aqui nessa coluna o retido só da contribuição. Aí a gente vem aqui em outubro e coloca igual, vem na emitida e vê cadê o IR retido. IR 10 mil, ok. E a contribuição igual, vem aqui na coluna de emitido e contribuição está aqui, 6 mil. E o faturamento, né? O faturamento aqui de outubro. Então, o que acontece? Como ele é fechado no final do trimestre, a gente ainda não vai ter uma apuração de IRPJ e contribuição. A gente só vai lançar os impostos lá no ativo, a recuperar, que são esses dois aqui que foram retidos em nota. Mas o fechamento do devido só vai ser no final do trimestre. Então, por enquanto, a gente só tem isso, mas eu vou exemplificar para vocês aqui como foi que eu fiz o trimestre anterior. Por exemplo, a gente já tinha o faturamento do trimestre, aí calculamos a base de cálculo de 32%, e em cima da base de cálculo que a gente calcula o IRPJ de 15%, automático já aqui na nossa planilha. Esses 37 mil aqui foram retidos em nota no período anterior, que são essas retenções que eu deixo aqui. Quanto que a gente teve líquido de IRPJ 15%? Tivemos 110 mil menos 37 do que o cliente antecipou para mim. E eu tive uma guia total de 73 mil. Só que se eu ultrapassar a base de cálculo de 60 mil, no trimestre, eu vou ter um percentual adicional de 10%. E aí, a gente calcula aqui, sobre a base de cálculo, os 10%. E temos o total de IRPJ, 15% mais adicional. Se eu não ultrapassar a base de cálculo de 60 mil, eu fico só com os 15%. Ok? E a contribuição, mesma coisa, somo o trimestre, tiro a base de cálculo de 32%, tem que ter atenção aqui que algumas empresas mudam esse percentual de base de cálculo, e calculo os 9% de contribuição. E aí eu tenho um líquido de 66 mil menos 23, que o cliente já pagou antecipadamente essa guia para mim, 43 mil no final do trimestre eu tive que pagar. Lembrando que, de diferente do PIS e COFINS e ISS, IRPJ e contribuição, eu só vou ter uma guia no fim do trimestre. PIS e COFINS e ISS vai ser mensal. Vamos ver agora o livro no Alterdata? Aí nós vamos vir aqui em Federal, Bitributos, colocamos a empresa e aqui aparece o nosso PIS e COFINS, os valores devidos e as deduções, que são as retenções, e o valor, conforme o nosso fechamento aqui de PIS e COFINS. E aqui no nosso IRPJ, o sistema já faz o próprio cálculo dele sobre aquele mês, só que como o nosso fechamento não é mensal, a gente só presta atenção na retenção. A retenção aqui de IRPJ está correta com o sistema e a retenção de contribuição está correta conforme o sistema. E no final do trimestre, quando eu for fechar, eu vejo se o devido também está batendo. E aí eu clico aqui em visualizar. Já tem o resumo aqui para a gente da receita bruta, de quanto que ele calculou, as retenções já ficam aqui e a gente só salva esse livro no fiscal para deixar guardado. Tanto do IR, contribuição, PIS e COFINS também. E aqui a gente finaliza a nossa apuração dos impostos.